com muita alegria que estamos juntos novamente para mais um programa A Caminho da Luz, que é de responsabilidade do Centro Espírita Caminho da Luz. Ficamos na Avenida Sapopemba, 648, capital de São Paulo. O nosso telefone, 2965-0317. E nós vamos falar um pouco sobre um tema bastante importante do Livro dos Espíritos. Antes de mais nada, vamos cumprimentar os nossos companheiros de tarefa. Soraya. Oi Marlene, Carlinhos, você, nosso querido telespectador, é uma grande alegria a gente se reencontrar. O assunto é muito interessante, diz respeito a todos nós, com certeza. Carlinhos. Olá Marlene, Soraya, querido telespectador, é uma alegria muito grande dividir esses momentos de aprendizado com vocês. É isso aí, vamos aprender. É muito interessante porque, assim, sabemos que somos dotados de livre-arbítrio, portanto, nós podemos entender que todos os espíritos podem escolher as suas provas. Com algumas exceções, já sabemos, mas a sua grande maioria participa da escolha das provas. E é esse o tema que nós trouxemos para falar um pouco, para nos auxiliar a melhor entender toda essa questão. Carlinhos, nós encontramos lá no Livro dos Espíritos a pergunta que diz o seguinte: o espírito tem consciência das coisas que lhe acontecerão durante a encarnação? Bem, primeiro passo, depende do nível, né, de evolução desse espírito. Então, para cada um é destinado as suas provas. Então, alguns espíritos têm mais intuição, mais conhecimento sobre isso, outros menos à medida. Porque se ele ficar sabendo de tudo, talvez ele queira, né, recuar. Então não dá, e mesmo porque a espiritualidade planeja as coisas de uma forma que todos nós estamos capacitados para realizá-la, né? Não há uma escolha de uma prova além das nossas forças. Todos nós viemos com os instrumentos e com as potencialidades inerentes à realização dessas provas, né? Então não há injustiça nessas provas. Então, alguns espíritos têm sim, logicamente, acesso a quase toda essa memória, vamos dizer, não a lembrança aqui, né? Lá ele tem acesso a isso. Alguns espíritos têm acesso a parte delas, né? Algumas vão ficar ali, mas ele sempre vai ter instrumentos e possibilidades de realizá-la, né, segundo, né, a sua capacidade, a sua posição de entendimento e de preparação espiritual. Soraya, você concorda com isso? Tem algo a acrescentar? Não, eu acho interessante, acho legal a gente fazer também a distinção, né, quando a gente vai reencarnar. Existe a reencarnação que a maioria de nós pode escolher, a linha, a coluna vertebral da reencarnação, o nosso onde nasceremos, família, filhos, esposa, esposo, profissão que teremos, até gênero de morte a gente pode até escolher, não é? Mas existem espíritos que não participam deste planejamento por não terem condições, não é, de planejar a sua encarnação. Então, seria o caso de uma reencarnação compulsória. Isso, uma reencarnação em que alguns espíritos necessitam voltar mais até rapidamente, porque na matéria conseguirão expurgar alguma daquelas mazelas que ficam na espiritualidade, né, ou cristalizados em algumas ideias e tal. Então não tem condição de escolher a reencarnação, mas como o Carlinhos bem falou, serão escolhidas pelos nossos benfeitores espirituais, com o intuito de vencermos. Por mais que nós não tenhamos participado, porque não tínhamos condição para isso, tudo aquilo, a linha dorsal da nossa encarnação é para que a gente vença. Então o espírito vem para cá, não é para fracassar, não. A gente vem para vencer
capacitados para vencer. Aproveitando o gancho do que a Soraya falou, dessa linha dorsal da encarnação, achei muito interessante, Soraya, porque fica claro para nós que nós trazemos os pontos principais. Entretanto, como nós temos o livre-arbítrio, essa diretriz, que é o ponto básico da nossa caminhada, ela pode ter algumas variantes, algumas vertentes no sentido de minimizar ou no sentido de agravar as nossas provas por conta exatamente das nossas escolhas e do nosso livre-arbítrio, não é isso? Sem dúvida. E Soraya, então, diante disso, não é Deus que nos impõe as tribulações como castigo, por exemplo, né? Ninguém é fadado a ser castigado por Deus e a passar por situações tenebrosas. Não, esse Deus que castigava era um Deus que está lá, né, bem lá atrás na história da humanidade, aquele Deus que era como nós, vingativo, irado, ficava bravo com a gente e impunha castigos porque não tinha gostado do que a gente fez. Né? Esse é o Deus antropomórfico, a gente sabe que não é isso. Nós, à medida que vamos fazendo as nossas escolhas, como a gente falou anteriormente, então a gente tem lá alguns gêneros até de provas, algumas situações que a gente vai passar, mas por algum motivo a gente vai se desviando um pouquinho do caminho, né? Sempre a gente faz um plano B, um plano C, caminha por outros momentos. E depois essas escolhas vão gerando algumas sementes. E às vezes é tão duro colher, né, gente? Bem amarga, difícil, dolorosa, mas que não tem como fugir. Da lei de Deus não tem como fugir. Da justiça divina a gente até se esconde, da justiça humana a gente até se esconde um pouquinho. Mas da justiça divina, que não é castigo, é simplesmente educativa, é uma lei educativa que reconduz o seu filho desgarrado, se a gente pode dizer assim, para o caminho do bem e o caminho do amor. Concorda, Carlinhos? Não, totalmente, né? Esse Deus temeroso, esse Deus que nos causa medo, ele não pode mais participar da nossa vida, né? A gente sabe que o medo ainda é uma maneira de impor ao outro uma dependência, né? Então a gente tem que ficar preocupado com isso. Esse nosso Deus, o Deus da doutrina espírita, né, que não é o Deus da doutrina espírita, é o Deus... É o entendimento real de Deus, né? É o entendimento real de Deus, ele é apenas a lei natural, a justiça, é um seguir. Nós seguimos. Então é nós que criamos e que temos que ser responsáveis por isso. É o que nós chamamos de lei de causa e efeito. Então nós vamos respondendo essa lei em todos os momentos da nossa vida. Se nós fizermos o bem, vamos colher o bem. Se fizermos o mal, vamos colher o mal. Então é uma lei natural que não será exercida, às vezes, na mesma medida. É segundo a condição que nós temos de superar esses obstáculos, né? Então é diferente, que eu sempre falo, diferente de ação e reação. Ação e reação é da matéria, né? Uma força contra um determinado... o movimento retorna na mesma velocidade e na mesma intensidade. No mundo espiritual, nas nossas vivências, não é assim. Se você não consegue, não é porque alguém mata uma pessoa, porque na outra encarnação ele vai ser morto por essa pessoa. Não é isso, não é uma lei de ação e reação. É uma lei de causa e efeito, que segundo as nossas possibilidades, né, nós vamos conseguindo vencê-las, né? Nós vimos então que Deus não nos impõe castigos, não nos premia, Deus simplesmente nos ama e nos oferece oportunidades de crescimento. Na verdade, pelo que nós ouvimos aqui da Soraya e do Carlinhos, somos nós que escolhemos as tribulações pelas quais vamos passar. E escolhemos de que forma? Escolhemos pela nossa semeadura. Fica claro para nós na doutrina espírita de que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Portanto, nós vamos caminhando em cada jornada, Deus vai nos orientando, nos guiando, nos conduzindo, nos amando, mas jamais Ele nos impõe,
porque Ele é o nosso Pai Criador. Ele nos coloca para podermos aprender a cada encarnação. E é claro que, dependendo do procedimento que nós tivermos hoje, nós estaremos desenhando as nossas encarnações futuras e, consequentemente, estaremos planejando qual é o gênero de provas, qual é o gênero de tribulações que nós haveremos de encontrar. Como falamos há pouco, cada dia da nossa vida na Terra, nós estamos escrevendo uma linha neste livro maravilhoso que é da nossa vida. Trazemos provas talvez maiores, mas mesmo dentro delas, dependendo do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, do nosso procedimento, do nosso entendimento, nós vamos passando de uma forma mais amena, mais tranquila, pelas provas que nós trouxemos. Nós vemos no mundo atual, por exemplo, fatos que nos assustam, de comportamentos do nosso ser humano, do nosso semelhante. E esses fatos, eles estão nada mais, nada menos do que desenhando o futuro desse semelhante. A pessoa que hoje prejudica, a pessoa que manipula, a pessoa que se corrompe, a pessoa que está causando para si própria prejuízos graves, ela está exatamente já planejando que tipo de provas ela terá no seu futuro. Não pode existir lei mais sábia, mais tranquila, mais prudente do que essa que o Livro dos Espíritos nos esclarece, nos informa, nos trazendo exatamente o roteiro de como nós vamos caminhar dentro da escolha de provas que fizemos anteriormente, mas nesse momento vamos vivenciar. Aguarde um instantinho só, que nós retornaremos em seguida.